Agora vai. Ah, agora vai. Então, Agora foi. E vou só Dimas, botar para carregar aqui para não ter zebra, tá? beleza. Esse aqui estava descarregado. Tranquilo. Dimas, boa noite de novo. E enquanto você ajeita aí, eu vou só me apresentar aqui, tá, Dimas? Aí eu passo para você já a palavra depois. Pessoal, boa noite aos que estão participando aí com a gente. Alguns já participaram de outras transmissões, né? E para quem está participando pela primeira vez, meu nome é Rafael, eu sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, do Campus Colorado do Oeste. Trabalho aqui sou engenheiro agrônomo, né? E tenho mestrado e doutorado nessa área de floricultura. E trabalho com esse tema e venho trabalhando há bastante tempo também com produção de silagem. Nós temos inclusive um canal lá no YouTube, vocês podem dar uma olhadinha lá, se chama Projeto em Silagem. E a gente trabalha nessa temática, então eu resolvi, né, acompanhando algumas coisas do Dimas aí nos últimos tempos, eu fiz o convite ao Dimas para poder bater um papo aqui com a gente hoje. Nós vamos falar de híbridos, né, de milho e sorgo para silagem, essa é a ideia aqui hoje. E o Dimas é o gerente de produtos de silagem, né, Dimas, de toda a América do Sul aí da KWS Sementes. Então, é uma pessoa com uma bagagem enorme, pelo que eu tenho visto, né? A gente não se conhece pessoalmente, né, Dimas? Como conversamos aí mais cedo, mas provavelmente em breve a gente vai se encontrar por aí. Mas a gente observa assim uma bagagem enorme, uma capacidade muito grande de poder de passar as informações. Então, acho que vai ser fantástico. Dimas, fica à vontade, se apresenta aí para o pessoal para a gente começar o bate-papo. Uhum. Então, professor Rafael, eu quero dizer que para nós é um prazer muito grande estar aí participando com você junto com essa live aí. A gente possa levar muita informação que seja relevante para os espectadores e que a gente possa ganhar informação também, né? Porque essas lives e muita resposta que a gente ainda não se tem informação no campo, então está sendo assim, uma interação muito positiva nesse aspecto. Então eu te agradeço aí pela oportunidade e dizer que é sempre um prazer estar aí em Rondônia, né? Porque eu já fui aí, já fiz dia de campo em Jaru, já fiz palestra em Vilhena, já tem colegas aí, igual o William Pompeu, que trabalha aí na região. Nós temos um gerente que é o Bruno Basso, né, que faz aí o norte do Mato Grosso e a Rondônia e Acre, que é importante para nós, né? E onde tem gado, nós estamos juntos, né? Isso é que é importante. A empresa KWS, para quem não conhece, é uma empresa alemã, já tem 156 anos que ela está no mercado, ela é a segunda maior empresa da Europa e a quarta maior empresa do mundo, né? Inclusive nos Estados Unidos também, a gente tem uma joint venture lá com o nome de AgriLiant, então nós somos a terceira maior empresa de semente nos Estados Unidos também, e aqui de Brasil é novo, né? Tudo muito novo, ela veio em 2012 para cá, comprou três empresas de pesquisa, né? Começou a pesquisar primeiro produtos aqui antes de se lançar no mercado e depois ela adquiriu a Riber, né? E fez uma associação em 2012 com a Riber, 50%, e em 2016 ela adquiriu 100% da Riber Sementes. Então, cada WS tem muito do banco de germoplasma da Riber, antiga, e tem muita coisa nova dessas empresas de semente, de pesquisa em semente que ela comprou. Com a Delta, Semila, né? E outras empresas aí. Bom, e quando eu vim para a KWS, eu vim em 2014, exatamente com esse intuito de trabalhar num programa de silagem. O programa de silagem para a KWS é muito importante porque ela é uma empresa que, não sei se poucas pessoas sabem, mas 80% do milho da Alemanha é destinado para silagem ou biomassa, né? Então, nós temos hoje um representante em cada continente aí que trabalha exclusivamente com silagem, faz trabalhos, temos laboratórios, inclusive os laboratórios da Itália e da Alemanha são laboratórios que prestam serviço como se fosse um laboratório
de análise bromatológica, com certificado, tudo, emitem laudos, e a gente funciona muito assim. E hoje tem até um sistema fantástico de prestação de serviço por satélite, né? E a gente verifica por fotografia via satélite qual é o ponto de matéria seca que está o milho, aproximadamente, e informa o produtor quanto tempo vai levar para ensilar, ou quanto tempo, que estágio que está aquela lavoura. Então, assim, é uma empresa muito inovadora, principalmente nesse aspecto de silagem. E outra coisa inovadora que tem também é que nós estamos com 2 automóveis hoje, um na Argentina e um no Brasil, que são laboratórios de silagem, que fica rodando as propriedades, né? Ela vai de tempos em tempos em uma região, roda as propriedades para fazer diagnóstico de como está a condição de silagem para melhorar as condições para o produtor, né? Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa que você tem um milho lá que entrega mais leite ou mais carne, que tenha mais digestibilidade, que tenha mais produtividade, e o produtor ainda não acertou a parte ali, né? Principalmente a parte de processamento de ensilagem, ou alguma coisa no aspecto de manejo da lavoura. Então nós atuamos muito nisso, sabe? E o programa, inclusive, está para ganhar um prêmio aí, foi muito elogiado, né? Porque é algo assim que a empresa disponibilizou, né, gratuitamente, exatamente para poder ajudar o produtor a nos ajudar, né, a vender aos milhos que têm um poder de entrega muito maior em termos de qualidade, né? Porque a gente tem uma coisa muito em mente, né? Quando você produz muito bem no campo o volume paga a conta do custo da silagem, né? Porque quanto mais você produz, mais barato fica a sua silagem. Em vez de custar aí 120, 110 reais a tonelada, né? Ou 220, 240 reais a tonelada de massa verde, ela custa 80, 90, né? Então, quanto mais você produz, melhor, mais barato fica a sua silagem. Agora, quem paga a conta da dieta é a qualidade da silagem. Então, a gente busca não só a produtividade, mas principalmente a qualidade, porque em muitas regiões onde o milho é mais caro, a qualidade, às vezes, se torna mais importante do que a própria produtividade em função do custo do milho, né? E a gente está vivendo esse momento, né? Nós tivemos aí, só para você ter uma ideia, já entrando no assunto, então, um levantamento da Embrapa, o ano passado, em abril do ano passado, a gente gastava 33 quilos de leite para comprar 60 quilos de ração, uma ração com 70% milho e 30% de soja. Hoje, você, produtor, gasta exatamente 47 quilos de leite para comprar a mesma coisa. Um saco de 60 quilos de ração, 70% milho e 30% soja. Não precisa nem falar por quê, né? O milho foi lá para 45, algumas regiões mais de 50, a soja passando de 100. E aí os produtores hoje têm uma preocupação muito grande, que é o custo, né? E aí, se a gente for ver o que a gente pode mexer dentro do custo numa propriedade, a gente olha para a mão de obra, você não vai conseguir reduzir salário. A gente olha para energia, você não vai conseguir pagar mais barato na energia, a não ser que você monte alguma coisa aí, né, um investimento em energia solar ou alguma coisa assim que tem um custo, né? Você não consegue baixar preço de medicamento, com muitas coisas importadas, dolarizadas, muito difícil, né? Reprodução, enfim, sêmen, né? Infraestrutura. Então, tem muitos detalhes que você não consegue ter influência. Mas onde é que você tem influência? A influência é a alimentação. Então, a gente vê que as fazendas mais eficientes que a gente visita são aquelas que produzem e têm produtividade de silagem e têm qualidade suficiente para reduzir aquilo que custa mais caro para o produtor. 38% do custo do leite, sabe quem que é? Concentrado. E o que é a função de uma silagem de qualidade? Baixar o nível de concentrado na fazenda, né? Você tem mais qualidade. Aquela receita que o pessoal falava que era 1 quilo de ração para cada 3 quilos de leite produzido, se você tem uma silagem de alta qualidade, pode ser 1 para 3,5, 1 para 4, né? Então, há modalidades de silagem, inclusive, né, cortando mais alto, fazendo grão úmido e tal, que você pode, inclusive, substituir praticamente o grão de milho na sua propriedade. E esse é o segredo, né? Esse é o grande segredo das propriedades. Tá? Silagem, produção e qualidade. Isso. Esse assunto que o senhor já começou
comentar, né? Então nosso objetivo aqui hoje, né, Dimas, é tentar Hum. discutir um pouquinho sobre esse processo de escolha, né? Escolha dos híbridos Uhum. e então a gente vai falar um pouco de milho, vamos falar um pouquinho de sorgo. A princípio, né, Dimas, a discussão é sobre silagem de planta inteira, né? De forma geral, Isso. vai ser baseado mais na silagem de planta inteira. É claro que se tiver alguma pergunta, né, Dimas, dependendo aí de uma pergunta sobre silagem de grão reidratado, a Snaplade, né, ou o Toplade, né, a gente pode discutir alguma coisinha, mas a escolha dos híbridos também vai em função até. Sim, exatamente. Então, é em função disso Então aí. a gente vai Então, tentar. A gente vai tentar. Só deu uma cortadinha aqui, eu não sei se vocês me ouviram. Então a gente vai tentar dar uma discutida sobre isso. Vamos falar um pouquinho também, né, Dimas, essa relação milho e sorgo, né? O que que eles têm de vantagem e desvantagem, quanto que a gente pode partir para uma silagem de sorgo, por exemplo, né? Eu acho que é mais ou menos uhum, essa dinâmica, né, Dimas? exatamente. Todo mundo, quando a gente está rodando, pergunta, né? A primeira pergunta milho é melhor que sorgo? Para que fazer silagem de sorgo, né? Mas, na verdade, a pessoa tem que entender o seguinte: o sorgo, eu gosto muito de fazer essa analogia, o sorgo é o amigo do milho nas horas difíceis, né? Então, assim, quando a gente vai planejar uma lavoura de milho, é claro que o milho tem sempre a melhor qualidade, né? Entrega mais amido, tem sempre a melhor situação, né? Em termos de qualidade, mas dependendo da sua situação, por exemplo, você está numa região onde a precipitação é irregular, onde o clima é muito quente, onde você não conseguiu plantar dentro da janela ideal de plantio da sua área, você vai caminhando para um plantio mais tardio ou para um fechamento de safrinha. Se você plantar milho, você vai cair o rendimento, sua silagem vai ficar cara. É exatamente nesse momento que começa a silagem de sorgo. Então, a silagem de sorgo ele pode ser ministrado exatamente nessa situação, né? Você pode ter o sorgo aliado ao milho numa situação desfavorável ao milho em termos de clima, né? Ou de época de plantio, e também pode ter uma associação seguinte, dependendo do nível de produtividade e dos animais que eu tenho na fazenda e disponibilidade de milho, eu posso lançar a mão de uma silagem mais barata, porque sorgo é mais barato que milho. Então, isso é uma coisa que você tem que olhar para dentro da porteira. Qual que é a minha condição, né? Que eu tenho de equipamento, o que eu tenho no meu solo, se é um solo fértil, se é um solo fraco, se eu consigo plantar cedo, se eu estou numa região que o milho precisa ser irrigado porque chove pouco, ou eu estou plantando muito tarde, porque quando a gente planta muito tarde aí, há risco do milho cair no florescimento, o sorgo é seca no florescimento, né? Isso aí é um momento crítico para a cultura do milho. O sorgo já não tem esse problema, né? Porque tem o macho e a fêmea presente na mesma inflorescência. Então Afrodita, né? então, exatamente. Então o milho tem a única planta da família da gramínea que tem a parte feminina e masculina separada na mesma planta, né? Você tem a boneca que é feminina e você tem o masculino que é o pendão, né? E todo mundo sabe que precisa haver um sincronismo para poder ter um bom cruzamento, uma boa polinização. E quando ocorre com situações de seca aí, esse sincronismo falha, né? Principalmente com relação também a estágio nutricional, principalmente com relação a potássio, né? Que é um problema muito sério. Então você tem problema de sincronismo. E o sorgo já não tem esse problema. Então eu digo que o sorgo ele é melhor na situação dele, né? Que é a situação desfavorável para o milho. E a situação favorável para o milho sempre vai ser melhor para o milho. Mas eles caminham junto. Inclusive, tem várias propriedades que a gente vai que eles fazem silagem de milho na melhor época para um determinado tipo de gado e faz a silagem de sorgo que custa mais barato com outro determinado tipo de gado, porque a fazenda também tem vários lotes, né? Com vários tipos de exigência e produtividade, né? E você não vai fornecer o mesmo tipo de alimentação para os mesmos animais, né? De acordo, os lotes são separados de acordo com produção, né? Produção, raça, peso, enfim, né?
Então eu digo que é um grande parceiro, tá? É um grande parceiro mesmo. A gente precisa perguntar ao produtor se ele está preparado para plantar sorgo, porque sorgo é muito enjoado, principalmente na parte de plantio, né? Porque qualquer aumento de população aí, cruzado com a situação de fertilidade baixa, pode levar o sorgo a acamamento, né? Então, são cuidados que a gente tem que ter. É um fator que a gente estuda muito em sorgo, né? Para a gente não ter insucesso. Mas, enfim, são duas culturas fantásticas. Mas o sorgo, vamos deixar bem claro, né? O sorgo que produz grão, tá, gente? Porque não adianta nada a gente ficar cultivando sorgo que parece capim, né? E aí não vai resolver tanto o problema nosso, porque a dieta do animal é baseada em matéria seca, não é em massa verde, né? É 2 a 3%, consumo diário do animal é 2 a 3% do peso vivo, base matéria seca. Não é base massa verde. Então, o que interessa é matéria seca, não é o volume de massa verde, que isso engana muita gente aí, tá? Só fazer um comentário, Dimas, aproveitar isso que você falou, né? Uhum. Nós estamos, esse raciocínio, né, Dimas, pensando no sorgo, como você disse, o sorgo forrageiro ou o sorgo silageiro, né? Que é um híbrido. Eu até fiz uma postagem agora há pouco lá no meu perfil, né? No perfil aqui, com a panícula. Então, é aquela planta que parece com o milho, né? Tem um porte até parecido com o milho, uma altura, né? Um pouquinho mais alta, que produz bastante grão, que produz uma panícula bem, né, viçosa, né? Então, é esse tipo de sorgo que a gente está comentando, né, Dimas? E Exato. outro ponto que eu acho que é legal daí da gente já entrar na discussão, né? Nós falamos, você falou de milho e sorgo, certo? E a nossa ideia aqui é falar da escolha. Então, acho que Hum. por que que você comentou até agora aí que aquele sorgo que é mais para capim, né? Então vamos falar o palavreado aí, né? Um sorgo Tá boliviano, certo. o sorgo biomassa, né? Que o nome já é bastante sugestivo, né? Produz muita massa, né? Produz muita massa verde. Esse tipo de sorgo, vê se vocês estão me ouvindo. Só um pouquinho aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Opa. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem aí? Sim? Caiu a conexão do Dimas. Caiu a conexão do Dimas, pessoal. Só um pouquinho. Deixa eu retornar com o Dimas aqui. Legal. Deu uma travada aqui. Acho que caiu a conexão do Dimas ali. Fala, Orlando. Abraço. Orlando aí de Sinop, da Embrapa. E aí, Dimas? Uhum. Deu uma, deu uma queda aí na Voltamos? conexão, eu acho. Voltamos? Voltamos. Ah, então tá certo. É Deixa eu porque só. eu estava usando um telefone que a bateria estava fraca, né? Ah, beleza. Então foi isso. Então, Deixa eu só terminar o raciocínio ali que eu tava falando ontem, que eu tava falando antes. O sorgo, né, Dimas? A gente pode até comentar disso um pouquinho mais para frente. O sorgo biomassa, o sorgo boliviano, né, o sorgo sacarino, são materiais de sorgo que têm uma característica um pouquinho diferente, né, que não tem muito grão, que não tem muito amido, né, produzem bastante massa. E aí o que eu queria que o Dimas comentasse agora para a gente é o seguinte: milho e sorgo, né, mais o milho até do que o sorgo, são aquelas plantas que a gente considera que são plantas padrão, né, Dimas, para silagem, né? Pelo que elas exato. têm, não é isso? Amido, matéria seca. Então, acho que a gente podia falar assim: o processo de escolha do híbrido de milho e sorgo vai muito do que eles podem trazer para a produção de silagem, né? Né, Dimas? Exatamente. Então, o que que nós fazemos no sorgo? O sorgo era conhecido no passado como teor de matéria seca muito baixa, porque a planta armazenava muita água no colmo. Então, você cortava o colmo de sorgo assim,
você exprimia o colmo e você via uma grande quantidade de água saindo do colmo do sorgo. Então, por isso que a matéria seca era baixa, aliado também a uma baixa produção de grãos. Então, o que evoluiu no sorgo? Foi a produtividade de grãos, né? A panícula, hoje nós vemos aí panículas de 30 centímetros ou mais, e a gente está até um passo a mais adiante, que é trabalhar sorgo com grão grande, né? Igual é o 658 nosso, que é um grão bem graúdo, para facilitar a questão do processamento e aproveitamento de amido, que isso é um outro gargalo da cultura do sorgo, né? O grão é muito pequeno e você muitas vezes não consegue processar esse grão, e cortar cedo não é solução, né? Então a gente aumentou muito trabalhar com sorgo de tamanho de grão maior e secamos a planta. É um gene que chama dry stalk, um gene que a gente introduziu no sorgo silageiro, que o colmo é seco. Então, com isso, aumentou a matéria seca do sorgo e aumentou a qualidade. Aí, quando você começa a lidar com esses sorgos, tipo biomassa, esses sorgos de porte alto, que eu não preciso nem falar os nomes, né? Eu já tenho 3 anos, todo ano nos meus ensaios de sorgo, eu faço questão de colocar lá para comparar. Você tira ali 78, 82 toneladas de massa verde, mas sabe quanto de matéria seca? 16 toneladas, 15 toneladas, 17 toneladas. Isso milho e sorgo dá. E é mais gozado ainda, eu mostro isso muito quando eu estou no dia de campo. Falo, aqui pessoal, olha, um sorgo desse tamanho aqui, produzindo um absurdo de massa verde, mas a vaca come matéria seca, ela não bebe água na planta, ela bebe água no coxo, né? E aí vocês estão vendo aí uma planta de 2 metros a menos de altura, com uma panícula muito maior, produzindo mais matéria seca do que esse trem desse tamanho aqui. Então o produtor, na verdade, ele anda iludido, porque eu não sei, comparar esse sorgo biomassa, né, esses sorgos que vêm alto aí, comparado com o capim, eu acho que o capim ainda ganha na proteína, porque só vira fonte de fibra, porque dá energia baixa, né? Proteína não é lá essas coisas, continua com os mesmos 7, 8% que a silagem dá normalmente, né? Então perde muito. Então eu acho assim, se tiver numa região seca, igual o Nordeste do Brasil, que às vezes tem até problema de estabelecimento de capineira, porque você tem um período de precipitação muito curto, de 3, 4 meses só, então acho até válido, sabe? Mas para nós que estamos numa região que chove bem, que tem grande disponibilidade de alimento, a gente tem que raciocinar em matéria seca, aí a gente não acha que esse é o melhor caminho, não, tá? Porque quando a gente começa a comparar com capim e elefante, tem nada a ver, né? Então essa é a posição nossa. Tá? Sem falar, né, Dimas, não só da qualidade final da silagem lá, né, mas também esse material muito úmido, né? Então, o processo de ensilagem exige um teor de matéria seca. Vamos pôr na média aí de 35%, né? 33%, 35%. Sim. E aí isso a gente precisa ficar atento, porque é o maior fator que causa. Vamos. Opa, voltou. Então, o material que a gente vai levar para dentro do silo, né, precisa ter uma umidade adequada, precisa ter muito carboidrato para fermentar dentro do silo, né, para as bactérias produzirem principalmente o ácido lático, né? E então o milho e o sorgo que a gente vai escolher precisam apresentar essas características, né, Dimas? Sim, sem dúvida nenhuma. Pensa o seguinte, olha, eu vou falar uma coisa mais interessante ainda, e pouca gente sabe. Você sabia que a pior forrageira que existe, de você comparar só a planta, a pior forrageira que tem é o milho. O que vale a pena no milho é a espiga. Porque se você comparar, os capins, de uma maneira geral, vão ganhar em qualidade em relação ao milho, né? Até o sorgo tem a qualidade da forragem até superior ao do milho. O que faz a diferença no milho? É o grão. E os estudos, né, ultimamente, que nós estamos fazendo aí com os milhos que tem a capacidade de stay green maior, que tem a capacidade de permanecer mais verde, a fibra, para não piorar a digestibilidade da fibra. Porque o pior do milho é isso, à medida que ele começa a encher o grão, que o mais importante é o amido, né, ele começa a perder digestibilidade na fibra. E o capim está sempre verde, né?
Então, o que a gente fala muito, o que vale no milho e no sorgo é o grão, né? Então, por isso que a gente tem que conseguir alguma coisa nesse sentido, mas tem que ter grão. E aí, quando a gente está lidando com esses sorgos que são muito altos, nós temos esse problema, né? A relação grão-massa verde é baixa, ou quase nula, né? Para te falar a verdade, e porque esse acaba sendo um ciclo também muito tardio. E aí, em termos de qualidade de forragem, com relação ao capim, que já tem a tendência a ter proteína maior, ele fica a desejar, né? Então, depois nós vamos explicar isso aí. Porque a gente tem uma conta muito interessante, né? Por exemplo, no milho. O que vale a digestibilidade da planta de milho? Essa é uma informação nova. Ainda não tinha essa informação. E o que vale o amido na silagem? Olha, cada 1% de amido, pessoal, vale 350 mililitros de leite. Se quiser transformar para carne, é cento e poucas gramas. Então, eu dividi mais ou menos por 3, com a relação quase de 1 para 3. O que vale 1% na digestibilidade da fibra no milho? Vai, segundo o Shaver lá, aumenta 181 gramas de consumo voluntário, matéria seca, vale 200 gramas de leite. Então, o amido, ele é 50% mais energético do que a fibra, né? Então, por isso que hoje, se a gente perguntar assim, qual que é o melhor milho para silagem? É aquele que tem a maior participação de grãos, né? Que aí o amido continua sendo 65% da energia da silagem vem do amido, que é onde vai baratear o teu custo da tua dieta, porque você vai poder reduzir a quantidade de milho na dieta, seja de leite ou seja de carne. E os outros seria a digestibilidade da fibra, que a digestibilidade da fibra também, ela se converte em 200 gramas de leite. Então, hoje em dia a gente busca isso. Como é que a gente preserva a qualidade da fibra? Mantendo a planta verde. Quando a planta seca, ela perde a qualidade. Por isso que quando você vai cortando muito passado, fora da janela de colheita, que é acima de 38% de matéria seca, aí a planta começa a secar, você começa a perder digestibilidade de fibra, embora aumente o amido, né? Então, quando você tem alta digestibilidade na fibra e alta participação de grãos, que é o amido, aí você tem milhos com maior conversão, tanto o milho quanto o sorgo. Você vai ter com maior conversão de leite por tonelada de matéria seca. E dá gosto, né? A hora que você abre o silo, começa a fornecer silagem para o animal, você começa a ver o leite subir. Então, isso é um negócio fantástico, né? Que hoje é possível prever isso, né? Antigamente a gente mirava só em grão, mas hoje a gente olha para a qualidade da fibra, né? E aí, dentro de uma matéria seca ideal, igual você falou, de 32% a 38%, que é o acúmulo máximo de matéria seca, que é o máximo que a planta consegue absorver, menos a água, mas ainda tem uma umidade satisfatória para poder fazer uma boa fermentação. O que não pode ter é isso que você falou, muita água na planta, e aí você não consegue, você compacta para quê? Para tirar o oxigênio. Como é que você vai tirar o oxigênio da água? Então a tendência de fermentações, né, indesejáveis, né, porque você tem oxigênio, aí você vai ter presença de clostrídio, coliformes, né, e essas bactérias indesejáveis que vão produzir ácido acético, butírico, e dar aquele cheiro horrível na silagem. Da silagem, né? Por isso que dá aquele cheiro horrível. Tendo essa janela de 32% a 38% e buscar os melhores produtos com participação de amido e digestibilidade de fibra. Isso é que é o... Agora, como é que fica sabendo disso? Aí é que tá. Nós temos que montar ensaio, né? Por isso que precisa da gente, para a gente montar esse ensaio, para poder falar, ó, aqui nessa região é esses milhos que estão indo bem e que estão entregando mais leite, que tem mais conversão. Tá? Eu acho que essa fase, então, da nossa discussão, né, de entender que a relação que esses materiais têm com o processo de fermentação e depois, né, com o rendimento dos animais, acho que já ficou claro, né? Então, você comentou sobre amido, digestibilidade, né, Dimas, de amido. Aí eu acho que a gente pode partir, então, para o segundo ponto aqui da nossa discussão, que seria, né? O que eu levo em conta? Você já comentou vários desses pontos, mas vamos de novo, né? O que leva em conta? O que o produtor precisa considerar para ele escolher um híbrido, né? Eu vou só ventilar algumas coisas aqui e aí depois você faz
você faz o raciocínio, né? Certo. A gente falou dessa parte ali de fermentação, né? Digamos assim, dentro do silo. Isso daí nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui, né, Dimas? Porque levaria muito tempo, mas a gente É pode tirar processo. dúvidas aí. Mas tem toda essa parte. Agora vamos pensar assim, né? Tem a parte agronômica também do negócio, né? O Sim. híbrido que está mais adaptado para a região, o híbrido que está mais adaptado para para determinada janela de plantio, não é isso? De semeadura e janela de colheita também lá na frente. Tem o Stay Green, Exatamente. né? Tem a sanidade. Então, assim, eu queria que você desse uma passada geral com pontos, né? Pontos importantes que o produtor precisa considerar nesse processo de escolha. Antes de você responder, eu só vou citar aqui, ó, nós já tivemos 4 perguntas aqui. Alguém perguntando para o sul do país, alguém perguntando para o Acre e alguém perguntando para o Mato Grosso. Qual que é o melhor milho? Qual que é o melhor cultivar, né? Essa Uhum. pergunta a gente tem direto, né, Dimas? Mas é difícil responder, né? Exatamente. E então, o que que nós fazemos em cada região? Nós buscamos um parceiro, e eu espero que você seja mais um parceiro nosso aí, né? Com Porque é certeza. importante demais, tá? Que é os três pilares de uma silagem de milho? Primeiro, produção de matéria seca. Que eu falei, matéria seca é o que interessa. Não tanto massa verde, matéria seca. Esse aí, porque é a matéria seca que paga o custo da silagem e que vai fornecer, que vai garantir a alimentação para os seus animais. É a segurança alimentar da fazenda. Então, nós temos que buscar alto rendimento de matéria seca. Segundo ponto, maior produtividade de grãos, porque aí tem mais amido na silagem. Mais amido significa mais energia na silagem. Terceiro ponto, terceiro pilar importante, digestibilidade de fibra. Então, assim, amido tem que estar acima de 30% de amido. Um bom milho tem que ter. Ó, vamos voltar lá, né? A matéria seca, nós temos que estar acima aí de 18 a 20 toneladas de matéria seca por hectare. Vai corresponder a alguma coisa de 55 a 60 toneladas de Aham. massa verde. Tá? Mais ou menos isso. Considerando aí em torno de 30 a 35% de matéria seca. Um terço, né? Amido, um terço. Amido tem que estar acima de 30%. Era 25%, mas a régua subiu porque os milhos hoje produzem muito grão. Não produz o tanto que produzia no passado. Né? Então houve uma evolução muito grande. Então, amido na silagem tem que estar acima de 30%. Isso é importante porque quando alguém vier falar para você, para o produtor, falar, eu tenho um milho aqui que é bom para silagem, cobre essas informações dele. Quanto que ele me entrega de matéria seca por hectare? Quanto que ele me entrega de amido na análise bromatológica? Entregou 25? Não, isso aí não, eu vou gastar muita ração. Eu preciso, no mínimo, mais que 30, porque senão vai quebrar meu leite lá. E não quebra só leite, né? A gente sabe que quebra a produção, quebra score corporal, bagunça o negócio todo. A digestibilidade da fibra, que é a última coisa que foi pesquisada mais recente, tem que estar acima de 42% a digestibilidade da fibra. Então, esses são os três pilares. Tá? Ela fala assim, Dima não é apertado? Não. Com a genética que tem hoje, isso não é apertado. Né? Então, as empresas têm que ajudar o produtor nesse aspecto. Depois vamos aos acessórios. O que são os acessórios que nós consideramos do milho? E essas são as três pilares básicos. O acessório é aquilo que eu tiro a minha camisa de agrônomo, visto a camisa de um zootecnista, de um veterinário, de um produtor, de um prestador de serviço, né, que seja mais tolerante à doença, principalmente polissora, que é uma doença muito séria, que é a ferrugem, né, que ataca em região baixa. Quem está em região alta aí, toma cuidado com a doença que chama mancha branca e eumitospóreo, né, e que são doenças de difícil controle em região mais alta, né, principalmente a mancha branca, que pode ocorrer mais tarde. Então, o milho tem que ter tolerância a essas doenças, porque muitas vezes você não tem um equipamento pulverizador que você pode pulverizar num estágio mais tardio, né? Com Tá? Então, no certeza. máximo ali, V6, V8 ali, que você consegue fazer uma pulverização com a última passada do trator. E então, tolerância a essas doenças, né? E ferrugem no baixo, seria o complexo de fungo de como também, que ataca muito no baixo, que causa muito tombamento e quebramento. Isso também é prejuízo, né? E na região alta, principalmente a questão de
Feosféria e omitosporiose, né? E também algumas doenças de couro. Então isso é importante. E essa informação a empresa tem que fornecer para o produtor, né? Porque isso aí não dá para brincar com essas doenças, não, porque significa prejuízo direto. Outra coisa interessante, grãos profundos. Não, o pior milho que existe para silagem é aquele milho do grãozinho curto. Ah, Dimas, mas tem 20 fileiras, tem até 22 fileiras, um espigão desse tamanho. Bacana, né? Um grão pequenininho, não tem como você processar esse grão não vai ser aproveitado. Eu já falei, cada 1% de amido lá nas fezes, que é bom de vez em quando o produtor analisar, que o limite é 5%, tá? Você passar de 5% de amido nas fezes, você está jogando mais, já que cada 1% de amido nas fezes vai dar mais de 1,5 litro, né? Então isso é muito sério. Então isso é importante. Então, por que grãos profundos? Porque facilita o processamento do grão. Então, quando você trabalha com aqueles grãos compridos, né, grãos profundos, sabugo fino, sabugo é sobra de coxo, porque dificilmente as máquinas conseguem fazer um bom processamento da parte do sabugo. E o grão mais profundo você consegue processar e expor esse amido para ser digerido do rumen, resultando em menor perda de amido fecal. Quem falou isso? Prestador de serviço. O prestador de serviço falou isso para a gente. Falou, ajuda nós aí, porque tem uns grãos aí que é difícil, a gente tem que reduzir muito o tamanho da partícula para poder processar esse grão, o produtor acaba ficando sem fonte de fibra, porque destrói a fibra, né? Ele tem que sair atrás de uma fibra, porque senão dá uma acidose, aí um problema de casco, laminite, né? Os animais entram e começam a baixar a score corporal, pode gerar até torção de hebomase. Então é importante. Então, grão comprido é um fator interessante. Outro fator interessante, né? Stay green, que é a capacidade que a planta tem de se manter verde enquanto a espiga segue sua maturação. O que é isso? Janela de colheita. Então, quanto mais stay green o milho tem, quanto mais ele permanece verde enquanto o milho está enchendo o grão, você não perde digestibilidade na fibra e aumenta a tua janela de colheita, porque ele não tem uma secagem rápida. Você tem mais tempo para você colher. Então, entra melhor dentro do planejamento. Isso é tão sério que tem alguns híbridos que duram de 5 a 7 dias no máximo, 5 a 6 dias, né, de janela de colheita, e tem híbridos que vão de 9 a 11 dias de janela de colheita. Já imaginou que pode emendar uma semana de chuva direto, a máquina quebra, o prestador de serviço não chegou naquela data correta, então só deixou para outra semana. Então isso tudo é importante em silagem, ter um híbrido que tenha janela de colheita mais prolongada, né? Para facilitar o trabalho e esse acúmulo ser um pouquinho mais lento. Eu digo que o milho não importa se ele vai florescer antes ou florescer depois. O importante é que ele tenha um enchimento de grão lento para abrir janela de colheita para o produtor. Isso ajuda muito o produtor. Porque o que a gente vê é a gente pegando milho verde e termina com ele seco, quase passado, né? Então você não tem padrão na tua silagem. Isso aí ajuda muito. E ainda tem a composição de híbrido. Você pode lançar a mão, por exemplo, de um 9080, que é um híbrido mais precoce, e combinar ele com um 9555, por exemplo, que é um híbrido tardio. Né? E aí você consegue abrir mais de 15 dias, né? 15, 18 dias de janela de colheita, porque você está combinando o híbrido que chega primeiro com o híbrido que chega da melhor janela de plantio, que é mais plantio. Interessante, que talvez seja um dos principais aí, tá? Entrou aí um tempero na salada violento que chama cigarrinha, Talbulus maides. Então, hoje, talvez, de tudo que eu falei, né, da parte agronômica, o mais importante hoje é o milho ter tolerância genética ao complexo de doença que a cigarrinha transmite, né? Que é o espiroplasma, que é o enfesamento amarelo, que é um molicute, né? Um organismo que não tem parede celular, e aí ele tem forma de espiral, né? E o fitoplasma, que é mais ovalado, mais arredondado, que também não tem parede celular, mas tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma, eles bloqueiam o floema da planta. Então os nutrientes às vezes sobem e não conseguem descer, porque é como a planta se infarta, né? Ela não tem via dupla mais, né? O floema e o xilema, ele vai obstruir o floema. E aí a planta começa a definhar.
e aí o produtor tem um desgosto enorme, porque a lavoura vai normal ali até no florescimento, chega no florescimento, começa a perfilhar a espiga, né, e não grana, falha a granação, a planta amarelece e tomba, né? Nós já vimos índice aí, plantas susceptíveis, né, tombar aí 94%, né? E a maioria, se o pessoal olha lá, mas tem fusário no colmo. Não, o fusário veio depois, né? Depois que deu o problema do bloqueio lá, que a planta entrou num processo começa a declinar, é que o fungo entra, né? Para aproveitar a situação ali, né? Então, na verdade, antes disso aí, então não teve outra situação, né? Porque antigamente, quando chegou esses problemas da cigarrinha, aí era recomendar fazer 4, 5 aplicações, mas imagina, o produtor ficar fazendo 4, 5 aplicações. Aí a sorte que isso foi muito rápido. Nós viramos a chave muito rápido. Aí em Rondônia mesmo, quando eu fui aí, o pessoal me questionou muito. Puxa, mas vocês tinham um híbrido fantástico no 9308, muito adaptado para nós, produzia um grande volume, né? Também produzia um pouquinho de matéria seca, um pouquinho menos de amido, porque o potencial dele não era tão grande, mas satisfazia o produtor em volume e tal. Por que vocês tiraram esse milho? Eu falei, não, mas não fomos nós que tiramos. Quem tirou esse milho é um bichinho chamado Dalburus maides, que é a cigarrinha do milho. Então, gente, infelizmente nós tivemos que virar a chave do portfólio. Não foi um problema só de uma ou duas empresas, foram todas as empresas. Nós tivemos que virar a chave rápido para buscar a tolerância genética para essa praga. Porque realmente ela chegou e hoje está no sul do Brasil. Né? Quem diria que estaria lá naquela região do Paraná já, né? Naquela região, Arapoti tem problema com cigarrinha hoje. Né? Rio Grande do Sul tem problema com cigarrinha hoje. Vocês têm problema com cigarrinha, né? Eu sei que tem. Então, e por que essa cigarrinha se tornou agressiva? Porque tem ponte verde. Né? Você tem milho verão, eu tenho soja, tá? Mas e aquele milho que nasceu, o tiguera que nasceu no meio da soja, que morreu com RR? As cigarrinhas estão lá, né? Quando vier o milho safrinha, elas já vão entrar no milho safrinha já infectado, né? Então está aumentando. Mato Grosso ainda não tem tanto problema com cigarrinha, mas ano a ano está aumentando, e isso aí o produtor tem que ficar atento, porque você pode ter uma surpresa muito desagradável. Então, se você juntar tudo isso, esses 3 pilares, com essas características, né, de tolerância à doença, tolerância à cigarrinha, e janela de colheita, grão profundo, você está com um híbrido fantástico para silagem. Um híbrido que só vai te aumentar a produção de leite ou só vai reduzir o teu custo de dieta se os animais já estiverem no limite da produção, né? E só vai te trazer vantagem, vai te deixar mais eficiente. Se você perguntar assim, quais são as fazendas que são mais eficientes em relação às outras, que o preço do leite está lá embaixo, os caras estão investindo, estão fazendo compost barn, freestyle, diaba 4. Qual que é a mágica desse povo? Você pode ter certeza que absoluta que a diferença é produzir alimento com qualidade a custo baixo. E aí a silagem é essa aí que tem sido a saída, né? Então, basicamente, é isso aí, tá? Milho. E a gente... Pode falar, Dimas. Pode terminar. Pode falar. Não. E sorgo eu já tinha falado, né? Que era o como seco, que era matéria seca também, que era participação de grãos, uns grãos mais graúdos para facilitar o processamento, né? Capacidade de rebrota, também tolerância às doenças e pasmem, muita gente fez opção por sorgo em regiões de alto ataque de cigarrinha, porque a cigarrinha do milho não ataca sorgo. Então ainda tem essa vantagem, né? Em relação do sorgo em relação ao milho em algumas regiões que tem problema com cigarrinha, tá? Então, basicamente, essas são as diferenças básicas. Agora, você perguntar para mim qual que é o melhor milho, aí realmente depende da gente, depende do seu trabalho, viu, Rafael? Porque monta lá, corta na matéria seca correta, tira, faz análise bromatológica, e aí nós sabemos aí, por exemplo, né? Aí nós sabemos que para nós aí o 9006 é fantástico em área baixa, né? Em área de abaixo de 500 metros é um híbrido muito fantástico com relação a isso, né? Entrega muito bem. 9555 também é um híbrido muito interessante, 9960 também, muito bom em área baixa. Aí vai para o alto, já tem outros híbridos, né, que se encaixa melhor, 9080, o próprio 9555 também começa a ir bem melhor na situação mais alta. Vai lá para o sul,
9 meses era o MEI mais 4 super precoces que foram lançados lá para o sul, né? Que para nós aqui não dá certo, porque são muitos milhos temperados, são mais de clima ameno. Então, assim, em função disso, é que tem que ter esse estudo por cada região, porque com milho não se brinca. Se você troca o milho que você tem na tua propriedade por um milho que você não conhece, não tem essas informações de amido, de matéria seca, de performance, de tolerância à doença, de cigarrinho, de aba 4, aquilo acaba com a sua fazenda. Porque você fica sem alimento, né? E sem alimento de qualidade, e você vai ter que escorar no concentrado, aí você não consegue ser eficiente desse jeito. Então, isso é que é o fundamento básico, né? A gente hoje mudou a linguagem, né? Muita gente pergunta, quantas toneladas de massa verde, né? Porque o pessoal nem matéria seca pergunta quantas toneladas de massa verde produz por hectare seu milho. Para começar, tinha que perguntar quantas toneladas de matéria seca, né? Porque água, massa verde significa água, né? Mas mesmo assim, hoje nós falamos até mais adiante. Quantos quilos de leite por hectare produz esse milho? Quantos quilos de leite por tonelada de matéria seca? Para você saber a qualidade, né? Então, quilos de leite por tonelada de matéria seca do híbrido, que é a informação que vem no híbrido, a gente consegue isso na bromatologia do milho, te fala a qualidade. E o quilos de leite por hectare é só você multiplicar o quilo de leite por tonelada de matéria seca por quantas toneladas de matéria seca você tirou da área. Aí a gente vê que quando você está acima de 30 mil quilos de leite por hectare e quando está acima de 1.500, 1.600 quilos de leite por tonelada de matéria seca, você está com um milho excelente. Nota 10 nós estamos fazendo. Dificilmente vai te quebrar o leite, pelo contrário, vai só aumentar. Tá? Então, esses são os pré-requisitos. Eu acho que é importante, né, Dimas? A gente até trocou uma ideia mais cedo sobre isso, né? É importante a gente pensar, tem que pensar em conjunto, né? Na parte animal, ou seja, na qualidade. Então, você comentou do amido, da digestibilidade da fibra, né? Dessa parte de composição mesmo do alimento. Só que é aquele negócio, não adianta você ter um híbrido ótimo em amido, um híbrido ótimo na digestibilidade da fibra, que quando vai para a lavoura, quando vai para o campo, ele vai ter problema com tudo isso aí que você falou, né? Ele vai ter problema com doenças, ele não tem stay green. Então, o melhor híbrido, né, Dimas, como tem várias perguntas aí, é o híbrido que você vai conseguir, na sua região, nessa condição, aliar a qualidade que ele tem, a possibilidade de ter um bom valor alimentício, né, de geral, considerando no animal já, e pensando também no híbrido que você consegue produzir bem na lavoura e que te dê uma segurança, né, Dimas? Eu até conversei com você mais cedo, né? Eu falei com você que aqui é muito comum, a gente conversa às vezes com produtores e a gente pergunta, mas né, que híbrido que é? Que milho é esse que você plantou aí? E, infelizmente, grande parte dos produtores, né? Estou falando na nossa condição aqui, propriedades menores, né? É óbvio que as lavouras grandes aí, 100, 200 mil hectares para confinamentos, aí não, aí já se assemelham à lavoura da agricultura mesmo, né? Digamos assim. Exatamente. Mas a gente ainda encontra muito essa informação de pensar só na tecnologia do transgênico, né? Não, eu estou plantando um milho aqui que ele é BT, ele controla a lagarta e tudo, mas esse é um dos fatores, né, Dimas? Eu acho que tem que ficar bem claro que tem uma série de fatores que a gente precisa considerar, né? Então, eu acho que nós falamos aqui pelo menos uns 8 ou 9 fatores, né? Exatamente. E a transgenia eu digo o seguinte, o carro é a base genética, o acessório é a transgenia, né? Não é a transgenia que vai fazer você produzir mais, ele vai ser uma ferramenta para te ajudar a alcançar teu rendimento. E por falar em transgenia, já sabendo disso, né? Quase todos os produtos que nós estamos trabalhando, a maioria na tecnologia VIP3, né? Porque a tecnologia VIP aí ainda é uma tecnologia bastante eficiente com relação a espodóptera, com relação à lagarta do cartucho, né? Acho que é a única, né? Hoje em dia, acho que é a única que garante melhor, né, Dimas? Tem sido exatamente. É uma guerra que a gente não pode perder ela, né? Por isso que é importante fazer refúgio, né? A PowerCore até juntou, né? Fez o Ultra, né? Eu acho que ano passado, né? Também juntando o VIP, né? Porque
as outras moléculas sozinhas já não estavam dando conta, né? É, exatamente. A maioria hoje já vem acrescentando a proteína VIP, né? VIP3A, que é uma proteína que tem um modo de ação diferente das CRY, que vem no Pro, no Power Core, no antigo Udiger, né? No antigo Herculex, né? Então, Lex. as proteínas CRY hoje, a Spodoptera, que é a lagarta do cartucho, que não sei por que chama lagarta do cartucho, né? Que ataca a planta inteira, até a espiga, né? Todo lugar. Pendão e tudo. Na verdade, a proteína CRY, a Spodoptera se tornou tolerante, né? Somente a proteína VIP que realmente tem sido um pouquinho mais eficiente, mas também não sei até quando. Então nós temos que cuidar, zelar bem dessa proteína, porque É, parece que é só em 2025, por 2026 aí. que vem uma tecnologia nova BT, né? É, o que a gente tem ouvido já faz uns 2, 3 anos, né, Dimas? É que Hum, não deve vir nenhuma molécula nova aí, em coisa de pelo menos uns 5 anos, né? Sim, E e às vezes o pessoal me pergunta por que as biotecnologias não perderam na Argentina, não se perderam aí nos Estados Unidos, né? Porque lá tem gelo, né? Zera tudo, né? é, Aí zera tudo. Aí você não tem problema. Nós temos milho o ano inteiro. é. Aí as lagartas vão se multiplicando aí, a tolerância vai quebrando a tolerância mais fácil. Ô, Dimas, eu posso, em função do tempo, né? Óbvio, eu posso Vamos partir partir para para as perguntas? as perguntas aqui do pessoal, pode ser? Manda bala. Vamos mudar um pouquinho o assunto para o sorgo. A gente falou bastante do milho agora. Teve uma pergunta aqui do Sim. Aurélio. Ele perguntou, vou fazer duas perguntas logo aqui. O Aurélio perguntou sobre como que funciona a rebrota do sorgo e o Fábio, ele perguntou o que que leva um sorgo a acamar. Então, fazer alguns comentários em relação a acamamento e rebrota de sorgo, pode ser? Pode ser. O que leva um sorgo a camar? População alta, solo compactado e potássio baixo. Se tiver essas três combinações aí, já pode agarrar com Deus. Eu não tenho outro caminho, não. Tá? Porque é terrível, tá? Sorgo, ele tem um sistema radicular muito agressivo, cresce bastante, então nós precisamos dar condição no solo, né? Passar um escarificador, trabalhar com a braquiária, alguma coisa assim, ó. Nós precisamos trabalhar perfil de solo com sorgo, porque é uma planta muito alta e vai precisar crescer a raiz para se firmar, para não ter problema de acamamento. Então não pode faltar potássio, não pode ter solo compactado e tem que respeitar a população, que é 120 mil plantas por hectare. Tem gente que põe 150 já para começar a rezar, que aí não tem que segura, né? A panícula pesada lá em cima, dá um vento forte, É, alavanca, né? Então essas três combinações aí, tá? Qual que era a outra pergunta? Ah, rebrota. Ah, tá. rebrota. Rebrota de Isso. sorgo. Não, pergunta interessantíssima também. Ô, Dimas, Oi. só um segundo. Hum, O Instagram da YouTube, vocês podem entrar no canal do YouTube e acessar depois. Dimas, eu estava perfeito. dando um recadinho aqui pro pessoal sobre a Hum, disponibilização da live no perfil. Dimas, sim. vamos lá então sobre rebrota de sorgo? Sim, então, pergunta interessantíssima. Quem que fez? Quem fez foi. Deixa eu achar aqui agora. É, Oh, Só um não, pouquinho. Ah, não, o tem Gabriel. problema. Gabriel. Ô, Gabriel, isso aí é muito importante, Gabriel. Isso é Gabriel e muito bom. Aurélio. Tá, Jorge. Gabriel e Aurélio, o sorgo é o seguinte: muitas vezes as pessoas cortam o sorgo para silagem no verão, ou numa condição de safrinha que chove bem, né? E cortam, às vezes, alto, até por recomendação nossa, né? Você não pode cortar muito baixo, porque senão você começa a levar muita terra, detrito, esterco, porque ali chove, respinga terra, né? Aquela parte de baixo do colmo ali fica muito suja, né? E acaba atrapalhando ali a inoculação ao contrário que você faz na sua silagem. Você começa a jogar coliforme para dentro do seu silo. E outras bactérias indesejáveis. Pode ser até uma listéria que paralisa rumo. Então, o que a gente recomenda? Corta pelo menos entre 30 e 40 centímetros de altura. Essa é a recomendação ideal. A questão é a seguinte: se você deixar para rebrotar nessa altura,
primeiro a planta vai secar, vai morrer, de onde você cortou até o solo, e a rebrota vai sair embaixo. Então, o que que a gente recomenda? Logo após a colheita, você vem com a roçadeira ou vem com qualquer equipamento aí, tipo um Triton da vida, e roça isso bem baixo, mais baixo que você puder, porque aí vai favorecer a velocidade da rebrota, tá? E isso é muito interessante, pouca gente sabe disso, tá? E aí a rebrota vem mais vigorosa, vem mais rápida, se eliminando aquela parte de cima, porque ela vai levar tempo para morrer, para até que inicie o processo de brotação embaixo da raiz. Então isso é importante, tá? Então, cortar baixo não é o recomendado para não contaminar a silagem. Então, cortou a silagem ali 30 centímetros, mais ou menos, vem depois e dá uma roçada nisso aí. A hora que a rebrota pegar mesmo, aí você faz uma adubaçãozinha de cobertura que é interessante, porque se tiver clima favorável para isso, você ainda tem capacidade de produzir na rebrota 30 a 50% da primeira produção. Se você, por que que varia assim? Porque se não manifestar o potencial produtivo na primeira safra, a tua capacidade, ela transfere essa capacidade para a rebrota. Então você pode chegar até a nível de 50%. E quando você explora o máximo de potencial de produção na rebrota, você ainda tira ali uns 25 a 30% de produção nessa rebrota. Vai te render o quê? Uma palhada para você fazer um plantio direto, vai te render uma pastagem, ou vai te render até uma silagem mesmo, né? Se tiver clima para ir até o final, normalmente quem planta no verão e não faz safrinha, acaba aproveitando bem a rebrota, porque ela, inclusive, ela é mais rápida. Ela fica pronta com 60 dias, aproximadamente. Então, um negócio excelente, negócio 10, tá? Muito bom e deve ser aproveitado nesses sorgos aí, silageiros. Perfeito, tá? O Gabriel perguntou. O Gabriel, Detalhe aqui que eu não posso esquecer, tá? Cuidado com quem vai pastejar o sorgo, tá? De rebrota. Tem que manter uma altura por aí, por volta de 70 centímetros, que a gente brinca, fala que é a altura do joelho, desde que a pessoa não seja muito baixinha, né? Mas seria a altura do joelho, tá? Porque o sorgo, na rebrota do sorgo, o sorgo é muito rico em açúcar. Você pode ver que você quebra uma folha de sorgo, no outro dia ele envermelha. Aquilo é um açúcar presente no sorgo chamado durrina. do Rino. E aí, essa durrina, ela se transforma depois em ácido cianogênico e depois vira ácido cianídrico. Então, na rebrota, concentra muito ácido cianídrico. Então, na medida que a planta vai crescendo, ela vai perdendo esse ácido, né? Então, por isso que a gente fala aí, no mínimo, aí, vamos supor, pelo menos um meio metro, mas o ideal seria 70 centímetros de altura. Aí fala, Dimas, mas aí o sorgo não teve clima lá, seca, ele não cresceu isso aí, o que que eu faço? Você tem duas saídas. A hora que você corta a planta, aquilo ali ocorre uma hidrólise dentro da planta, aquele ácido é liberado em forma de gás. Com 1 a 2 horas já se perde todo o ácido cianídrico em forma de gás, ele volatiliza, né? Ou deixar emborrachar para soltar o cacho. A hora que estiver emborrachando, engrossando aquele miolo ali para soltar o cacho, mesmo baixinho ali, ele não apresenta risco mais, porque é por idade ou cortando a planta, ou pela altura de 70 centímetros, tá? Então, ácido cianídrico é um elemento aí que a pessoa tem que preocupar, porque se o animal intoxicar, pouca gente sabe disso, você tem que usar, manipular, né? Tiosulfato de sódio, normalmente se não me engano, são 30 gramas de tiosulfato de sódio por 200 ml de água destilada, né? Essa água destilada aí, você pode fornecer via oral, se for um caso leve, ou pode fornecer em forma de soro na veia, se for um caso agudo, tá bom? Isso aí é interessante saber. Às vezes, né, Dimas, a gente escuta os produtores até, né, os técnicos, os nossos alunos falarem preocupados com o tanino, né, do sorgo, mas hoje já Tanino é grão, né? o tanino fica mais, né, fica na testa ali do grão, né, e a durrina é uma preocupação para quem quer trabalhar com o pastejo, né, então tem que entender que são dois componentes em locais diferentes, né, e são preocupações também diferentes, né, então a durrina é um problema aí, pode ser grave, né, pode ser um problema gravíssimo se não tomar os devidos cuidados, né.
É, o ácido cianídrico. O tanino, nós não trabalhamos tanino no Brasil, né? Porque é um Né? acordo que nós temos com as fábricas de ração. Na Argentina ainda trabalha, alguns países trabalham, mas limita a ração para frango, por exemplo, né? Porque antipássaro é substância adstringente, né? Que Uhum. inclusive reduz a proteína, a digestibilidade da proteína e da energia. Você tem que fazer correção na dieta na hora que você está fornecendo para os animais. Uhum. Apesar do tanino ser um negócio interessante, né? Do ponto de vista de flora bacteriana, né? Porque essas bactérias ruins você elimina. Por exemplo, quando você está com dor de barriga, você está com algum problema nesse sentido, você comer uma goiaba verde, uma banana verde, lembra que quando a gente ia tratar de porco na roça, a gente cortava o talo da bananeira para o suíno comer. Isso é o quê? Tanino, né? E aquilo é exatamente para evitar diarreia. Então, assim, é bom, mas ele é restritivo em termos de nutrição, né? Então, como tem um acordo para vender sorgo no Brasil para toda fábrica de ração, não importa se é suíno, ave ou bovino, então os sorgos do Brasil que são comercializados não tem tanino, tá? Uhum. Então, assim, tanino também não é veneno, tá? A única coisa que tem uma propriedade assim mais agressiva para intoxicar animal é ácido cianídrico, aí é planta, tá? Exatamente. Não podemos confundir tanino com ácido cianídrico. Ácido cianídrico é outra coisa, está na planta e o tanino está só no grão, não está na planta. Tá? Show de bola. O Daniel pergunta, né? Eu vou responder essa aqui mais rápido, tá? Para dar uma folga aí para você, Dimas. Aí depois já a gente fecha. Daniel perguntou Não, aqui. tranquilo. Daniel perguntou se tem tecnologia de sorgo, né, resistente a glifosato. Não tem, né? Infelizmente, né, Dimas? Tem poucos, inclusive tem poucos herbicidas, né, Dimas, no mercado. Esse também é uma das limitações da lavoura de sorgo, né, Dimas, em grande escala. A baixa quantidade de produtos com registro, né, para controle de daninhas, né? E eu não sei se eu falo que é graças a Deus que não tem, sabe? Porque o sorgo ainda é uma polinização aberta. É, Imagina você fazer um sorgo com tolerância a glifosato e ele cruzar com capim-sudão, com maçambará, com sorgo vassoura, Deus e me aí livre. você vai ter as plantas que causam problemas nas lavouras com tolerância a Existir. glifosato. Né? O que, que tem de novidade nisso aí? Porque essa é uma pergunta muito bacana, e eu agradeço muito quem fez. O que, que tem de novidade? Um produto se não me engano, ele é da Syngenta, tá? É o Concept 3. É um safer, né? Que você trata a semente e você pode usar metolaclor. Ainda está em vias de aprovação no Brasil. Na Argentina já se usa, né? Uhum. Então, é um complexo ali, um mix de produtos que você utiliza no tratamento de semente de sorgo, que eu Aham. espero que libere logo, e você vai poder usar o S-metolaclor, que é o Para dual, emergência, né? para É. emergente, que é eficiente para sementeira de muita planta daninha de folha estreita, né? Que é interessante. Colonhão mesmo, né? Outros tipos aí, né, de plantas daninhas que têm competição. Agora, o sorgo é o seguinte: mantém ele no limpo, porque se o sorgo fechar, nenhuma cultura consegue, nenhuma planta daninha consegue competir com o sorgo, né? Então, isso é interessante, porque o sorgo expele uma substância chamada sorgo-leone, né, que expele isso na raiz, que tem um efeito alelopático. Então é isso aí. Enquanto você tem planta verde, né, você não tem esse risco de competição, porque ele produz essa substância chamada sorgo-leone nas raízes aí, e ele consegue administrar isso muito bem, tá? Dimas, só a última sobre sorgo, daí depois a gente fecha com mais umas duas aqui sobre milho, pode ser? Manda bala. Teve uma pergunta aqui do Daniel. Você já falou sobre isso, certo? Mas eu acho que vamos dar uma Vamos ênfase aqui reforçar. agora. Vamos reforçar. Qual a sua opinião do sorgo gigante boliviano? Você já falou um pouquinho a respeito, Ah, mas acho que dá para dar mais uma pincelada. eu acho assim, não existe produto ruim, existe produto mal posicionado, né? Se você tem uma região que você tem uma boa distribuição de chuva, que você pode trabalhar com milho e sorgo normal, né? Tranquilo. Aonde que eu acho que tem entrada para esse sorgo? Numa região muito árida, que tem
talvez uma dificuldade ali de uma precipitação muito curta, que você tem dificuldade até para desenvolver capim ou cana. Eu conheço muitas áreas no Nordeste assim, você precisa aproveitar intensamente aqueles 3, 4 meses de chuva que acontece e depois vai ficar ali 8 meses, 9 meses sem chuva, né? Então aí eu acredito que sim, tanto é que a palma lá que salva a situação, né? A palma forrageira, que é um cacto, né? A única coisa que aguenta aquele sertão lá e eu estou de acordo com aquilo. Eu penso que o sorgo boliviano ele vai muito nesse sentido. Agora, quem planta sorgo, podendo plantar um sorgo silageiro normal de 2,80 m, 3 metros de altura, ou um milho mesmo, e comparar com o sorgo boliviano numa situação nossa aqui, vamos dizer, do centro, centro-oeste, sul do Brasil, aí eu não vejo assim qual que seria a vantagem disso, sabe? Porque ele só vai entregar FDN, né? E matéria seca muito baixa, você vai colher ali 70, 80 toneladas, vai virar uma produção de matéria seca de igual para menor que o milho, praticamente com pouquíssima energia, né? Vai para 58, 60%, 62% só de NDT. É quase que a mesma energia do capim Cameron, né? Do Uhum. capiaçu, né? E ainda o capim, capiaçu e Cameron ainda tem proteína, porque ele vai ficar ali de 6 a 8% de proteína. Vantagem. As toneladas de matéria seca que ele vai produzir. Aí ele vai produzir menos que o milho e que o sorgo, né? Então você está tendo a ilusão que você está levando muito, você está levando é água. O seu silo não é um silo, é uma caixa d'água. Uhum. Você tem que pensar nisso, né? Agora, eu acho que tem o posicionamento para ele, que é biomassa, ou uma região muito árida, uma condição diferente, mas não vejo ele como vantagem, né? Porque a gente raciocina sempre em matéria seca e raciocina em qualidade. E aí é difícil. É difícil, inclusive, uma fermentação de um produto desse, né? Porque tem tanta É. água, não tem como não dar efluente, não tem como dar um ácido acético, vai beirar 3% de ácido acético, porque vai ter água para caramba, vai ter ácido butírico ali, quase 1% de ácido butírico. Então, assim, a silagem, o animal vai mostrar o que que é a silagem depois, né? Tem uma coisa interessante, tem um produtor que é muito amigo nosso, que é o Léo Pereira, né? Ele fala o seguinte: Dimas, eu vou contar uma coisa para você, você não acredita, vaca come fermentação, vaca não come qualidade de silagem. Eu falei, uai, mas o que que você quer dizer com isso, né? Ele falou, não, é interessante, porque se tiver uma silagem boa, muito grão, mas se estiver mal fermentado, o animal vai refugar. Se tiver uma silagem de capim bem feita, o animal vai comer até lamber o coxo. Eu falei, você tem razão, cara. Tá? Então, além disso, o processo de ensilagem também é muito importante. E dificilmente você consegue uma silagem boa num um material que tenha muita água, matéria seca baixa, né? É, A não ser que você enriqueça aquilo, né? Com é. alguma coisa, né? Tem um aspecto, tem outros aspectos também, né, Dima? Você falou da fermentação, tem a ver com o cheiro, tem a ver com a textura, né, do material. É, É o que o é, Rafael do Dr. Silage fala sempre, né? Que sim. é aquelas três mensagens que o silo te transmite, né? Ele tem Uhum. que estar numa cor verde amarelada, mas não pode estar verde escura, porque isso aí é sinal de Sim. matéria seca baixa, e não pode estar Aham. cor de palha que está passado. Então, É. o sintoma é a cor. Outro sintoma, temperatura. Se tiver acima de 2 ou 3 graus a mais da temperatura Isso, ambiente, significa que está tendo refermentação, você está perdendo qualidade. E o isso. outro fator seria o cheiro, né? O Cheiro. odor. Então tem que ter que a silagem boa tem cheiro de leite fermentado, né? Quando você abre aquele vidrinho para tomar aquele cheiro adocicado, gostoso, né? Sim. Agora, se tiver cheirando álcool, né? Tem gente que ainda gosta, né? Álcool, parece aquela pinguinha que eu tomei lá. Cara, você já era, viu, bicho? Aí É, o negócio tá feio mesmo. E se tiver um cheiro rançoso mesmo, é sinal que tem muito butírico, aí já foi o boi com a corda, né? muito vinagre, né? Muito acético também, cheirão de É, vinagre. Mas então, são coisas importantes da gente destacar também, né, Dimas? sim. Aqui tem muito, aqui na região tem muito sorgo, sorgo boliviano, sorgo, esse sorgo gigante. O pessoal tem usado bastante em fazendas com confinamento, né? Confinamento de gado de corte.
E aí tem as suas especificidades, né? Está colocando um Aí tá material certo. mais fibroso. Aí tá certo, porque Isso, no confinamento é mais de 80%, né, o né? concentrado. O Aham, volumoso entra só para fibra, exato. né? É, Só para fazer o animal ruminar. Aí, tranquilo, não se é. discute. Eu acho que esse discernimento a gente tem Bem que ter, né? lembrado. Ah, silagem de sorgo gigante é ruim? Não, não é ruim. É igual você falou. Tem que estar bem Posicionamento. posicionado, né? Tem que estar bem posicionado e tem que estar adequado, né? Acho que o professor Túlio aí falou agora há pouco, né? O planejamento alimentar, né? Você vai fazer o planejamento Exatamente. alimentar do rebanho, claro, ele pode compor o planejamento alimentar, com certeza. Agora, que fique bem claro, né? Não dá para esperar um bom padrão de fermentação, não dá para esperar uma qualidade nutricional lá das mais tops, né? Acho que é mais ou menos essa a ideia, né, Dimas? Exatamente. Eu não sei se é porque também eu esqueci de falar um pouco nisso, é verdade isso que você está falando, mas eu esqueci de falar porque hoje em dia o milho encareceu tá tão caro em algumas regiões, né? O pessoal, mesmo o pessoal que utiliza bastante concentrado, tem procurado na silagem, né, um maior teor de amido ali para baixar um pouquinho o uso desse milho seco aí, né, o grão úmido que seja, né? Uhum. Então, até por questão de custo, né? Tentar baixar um custo ali. Mas quem utiliza com alta participação de concentrado, né? Acima de 80%, aí maravilha. Aí você É, encaixar perfeitamente, né? Como sim. qualquer capim encaixaria também, né? Qualquer silagem de capim, na verdade, né? Daí fica o mesmo padrão de uma silagem de Mombaça, uma silagem de Zuri, vai dar algo muito parecido, né? Algo muito É, parecido. Eu só vejo na exatamente. silagem, eu só vejo assim, nas silagens de capim, capim mesmo, né? Eu vejo talvez uma maior facilidade de conseguir um padrão de fermentação melhor, né, Dimas? Eu acho que é um pouquinho mais fácil de controlar, né? Exatamente. Exatamente. O Farinati pergunta aqui, em solos arenosos, qual a melhor época de plantio de sorgo? Acho que está mais relacionado, né, Dimas, ao regime de chuvas, né? E aí, quanto Uhum. mais arenoso, aí você tem que ter mais cuidado ainda, porque o solo vai secar mais rápido, então você tem que plantar, a sua janela é um pouco mais curta, né, Dimas? Quanto mais arenoso for o solo, a janela vai diminuindo um pouquinho, né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? É essa a ideia e outra coisa, quem está em solo arenoso precisa pensar em aumentar a matéria orgânica. Matéria orgânica significa carbono, não é jogar esterco. Esterco decompõe rápido. O tempo de vida do esterco no solo é muito rápido. Ele decompõe e já era. Aí, Sim. qual que é a persistência da matéria orgânica? A persistência da matéria orgânica chama carbono. O que que é carbono? É alguma gramínea. Então, você pega o sorgo, por exemplo, ele dá um volume muito grande não só na rebrota, mas de raiz também. A gente Raiz, estima né? que o sorgo tem entre 3 a 4 toneladas de raiz, né, e mais resto de planta que fica ali no solo, melhorando a estrutura do solo, né, principalmente esses solos arenosos. Agora, o que tem que tomar de atenção no solo arenoso que é perigoso, principalmente para sorgo? O sorgo é muito sensível a uma lagarta que chama lagarta elasmo, Elasmopalpus lignoselos, aquela Sim. que penetra no colo da planta e dá o coração morto, né? Uhum. Então, todo o solo arenoso tem uma tendência muito forte com essa lagarta, né? E o solo mais orgânico com agrotes ou a própria Spodoptera. Mas então tem que ter atenção, trata a semente do sorgo, né? Com um produto aí que, se já não vier tratado da empresa, trata aí com um produto aí, a base aí do lagarticida, né? Que é interessante, uma diamida ou um carbamato, né? Você Uhum. garantir uma boa germinação e impedir com que essa praga incomode ali nos primeiros dias, tá? Mas que no solo arenoso, o milho, o sorgo costuma, desculpa, tá? O sorgo costuma ir melhor, não resta dúvida, tá? Não resta Sim. dúvida, E tá? a Tá mais Elasmo, tranquilo. né? A Elasmo, como você falou, tem que ficar atento na chuva também, né? Se é uma região que tem ataque de Elasmo, ela se aproveita muito do veranico, né? Então, se der É, uma semana sem chuvas, né? O solo mais seco, o dano costuma até ser maior, né, Dimas? sim, sem dúvida. Dimas, Sem dúvida. vamos fazer umas perguntas aqui sobre milho. Teve várias pessoas que perguntaram, eu vou juntar tudo aqui numa pergunta só. O Sim. José Alves perguntou. é,
José Alves perguntou, o Pedro perguntou e o Aurélio perguntou. Essas três pessoas perguntaram sobre milho consorciado com capim, né? Algo atrapalha na qualidade dele, melhora na produção de massa. O que você acha? Eu acho fantástico, por exemplo, silagem, ela difere da uma lavoura de grãos, porque a silagem você leva todo o resto da planta. Então, por exemplo, quando você faz silagem, você está levando 80% do potássio, 50% do cálcio, magnésio, 10% do fósforo e 20% do nitrogênio. Então, você limpa a sua área. A gente tem usado muito da integração lavoura-pecuária para devolver o carbono para o solo, porque tende a baixar muita matéria orgânica no solo de silagem. Tem produtor que tem muita área, fala, vou fazer silagem aqui, mas aí o ano que vem eu faço ali. Mas isso não é a realidade de muita gente. A pessoa, às vezes, vai fazer silagem, tem só aquela área, e aí eu acho fantástico. Eu acho que a integração lavoura-pecuária, esse plantio de milho, junto com braquiária, né, é algo de fantástico que nós estamos utilizando como ferramenta para a gente devolver esse carbono para o solo e melhorar a estrutura, fazer palhada, né, melhorar finalmente a matéria orgânica, né, e trabalhando melhor perfil de solo, porque a raiz da braquiária é muito agressiva, chega a descer até 3, 4 metros aí, né? Mas entre 1,5 m e 2 metros é muita, muita coisa que ele faz ali. E isso aí é algo fantástico. Nunca se consegue da noite para o dia, né? Você tem que ir trabalhando isso ao longo dos anos. Mas aí 3, 4 anos você fica num solo fantástico aí em termos de estrutura de solo, né? Matéria orgânica. Então nós temos utilizado aí o plantio da braquiária junto com o milho. Tem até aquelas maquininhas aí da Ikeda, patenteada pela Embrapa, né? Aham. Trabalha aí numa faixa de 3 a 10 metros. O pessoal instala lá na frente do trator e aí vai plantando o milho e ela vai jogando a braquiária na largura da plantadeira, né? Da semeadora. E aí a própria semeadora, o movimento dela passando ali no solo já incorpora aquela semente e aí o milho já nasce ali junto com a braquiária. Não concorre porque você tem que manter o milho no limpo, né? Até em V7 para não ter concorrência. Então, quando a braquiária começa a desenvolver ali, a hora que ela está emitindo ali o segundo perfilho, é o momento de você dar uma travada nela. E aí Uhum. você tem várias maneiras de você travar ela, né? Você tem com subdose de próprio glifosato, que o pessoal tem usado aí 80 ml, né? 80, 100 ml no máximo por hectare. É subdose, né? Tem a subdose do nicosulfuron também, que é inferior a 100, né? 120, 30 ml. E tem o que é a mistura já pronta com a atrazina, que é o mesotrione, né? Que é o chamado calisto, né? Então, enfim, que não faz nada com braquiária. Por exemplo, controla a braquiária plantagina, que é a mais melada, mas não controla a braquiária. Olha Sim. que coisa fantástica, né? Enfim, tem várias maneiras de você travar essa braquiária para não competir com o milho e a gente vê que não tem tido problema de queda de produção por causa disso. No final, você colhe o milho para silagem, né? Ou sorgo, inclusive, tem plantios Uhum. também de sorgo com braquiária. E aí depois aquilo ali, com as chuvas que der ali na safrinha, aquela braquiária desenvolve, faz uma manta fantástica ali e vai permitir você que faça um plantio direto na próxima safra. O mais difícil tem sido segurar o pessoal, né? Que o pessoal não aguenta ver aquela massa depois de braquiária na safrinha e já quer logo soltar gado, quer ensilar Soltar. aquela braquiária como fonte de fibra, né? E mesmo assim, ela rebrota depois, né? E aí ainda permite um plantio direto. Então tem uns negócios bacanas que acontecem aí no Mato Grosso, né? Que o Mato Grosso foi precursor dessa tecnologia. Quando a gente mostra isso em outro país, o pessoal fica maravilhado com a gente, né? E o Brasil está ocupando 92% do ano É. com várias culturas, né? Você planta Aham. ali, agora estão plantando soja, depois semeia a soja de sobressemeadura em R6 ali, né? Uhum. Com avião, ou se não faz o plantio ali simultâneo com o milho e safrinha. Aí colhe o milho e safrinha, deixa a braquiária,
ainda coloca ali em torno de 3,5 A por hectare, né? E Sim. faz uma terceira safra de Terceira. carne, É. né? Então é algo de fantástico. Depois desseca essa braquiária e vai fazer o plantio da soja. E essa braquiária ainda vai ter uma função fantástica, que é limitar o crescimento daquelas plantas daninhas de difícil controle que a gente sabe que a gente tem difícil controle com glifosato, por exemplo, com trapoeraba, né, erva quente, a corda de viola, Uva, né? enfim, várias leiteiro, né, aquelas plantas daninhas de difícil controle, e ela some com aquilo ali, porque ela também tem efeito alelopático, né? Uhum. Então, assim, esse manejo é fantástico. A gente pega isso e traz isso para a silagem. E tem feito isso para a silagem. Nós temos hoje alguns produtores lá em Minas, que eu acredito que tem lá em Rondônia, porque em Jaru já tinha um produtor fazendo isso aí, 2 vezes milho na mesma área. Sim. E aí, o que a gente estava pedindo para esse produtor? Falei, não, beleza. Chega nesse segundo milho que você vai fazer, esse milho safrinha que você vai fazer depois do milho normal, planta ele com braquiária. Para que você chegue nesse período aí, igual que nós estamos agora, né? Maio, junho, julho, agosto aí, você ainda tem uma cobertura de solo aí. Uhum. Mesmo que não tiver muito eficiente, nas primeiras chuvas do verão, já é suficiente, porque a braquiária, ela fica em estágio latente. A hora que volta a chover, ela dá um pulo, né? Sim. E aí você ainda consegue uma certa condição de massa, de estrutura de solo, que você não vai precisar preparar esse solo para poder fazer o plantio da próxima safra. Então, eu acho isso fantástico. E um pouquinho de braquiária que vai para dentro do silo não altera em nada, né? Vai aumentar um É. pouquinho a proteína, mas muito pouco, né? Isso aí não tem tido problema, não. Foi uma excelente pergunta, A gente tá? fez, hein, Dimas? A gente fez aqui já, de forma bem resumida, assim, a gente fez vários experimentos com isso aqui, né, junto com o grupo de pesquisa que a gente tem aqui também que trabalha com integração, e a gente testou milho, milho, né, milho com capim e fizemos sorgo com capim. Inclusive, o sorgo foi o material, o BRS 655, né, na época. E a gente trabalhou com milho e sorgo e consórcios com Mombaça, com Charaés e com Marandu, né? Fizemos algumas combinações e o capim ele variou. Ele participou da massa ensilada em mais ou menos até 20% da massa verde, 8, 9, 10, dependendo do material, por cento na massa seca que foi ensilada, né? Certo. E, não atrapalhou, não atrapalhou em momento nenhum o padrão de fermentação, não atrapalhou baixando muito, né, a matéria seca, aumentando muito a umidade, não prejudicou de forma, né, significativa, digamos, teor de proteína, qualidade nutricional. Então, a gente já fez alguns testes desses aqui, tem vários desses aí também, várias pesquisas no Brasil inteiro com isso e é claro, né, Dimas? Tem algumas dificuldades aí na logística de colheita, o implemento, a plataforma de colheita que você vai colher, se vai ser uma automotriz, se você vai colher numa colhedora de linha simples, né? Então tem alguns poréns aí, é óbvio, né, Dimas, que precisa ser melhor estudado, né? E melhor observado na hora de fazer o consórcio. Mas É, deu deu uma uma travadinha cortada. aqui. Mas aqui, tá, uma consideração, tá, gente? Reforma de pasto, beleza. Você põe o capim que vocês quiserem, né? Pode ser mombaça, pode ser braquiarão, né? Pode ser essas zuri, qualquer outro tipo desses capins aí. Capim, por exemplo, você vai voltar a plantar na mesma área. Aí não pode ser nem o braquiarão, tem que ser ou a rosiziense, ou no máximo a piatão, a paiaguás, que tem um hábito Aguardo. parecido com a rosiziense. Por quê? Porque ela não entorcera. E quando você volta a plantar na área, a torceira é um complicador, né? Porque aí você não consegue boa distribuição de plantio, né? Aí a semente cai ali
o disco corta a torceira, a semente cai, mas não tem contato com a terra, é uma falha de stand. Então, assim, quando você vai reformar o pasto, aí você pode utilizar o capim que você quiser. Mas quando você vai voltar a plantar na área, a gente não... E, por exemplo, você vai utilizar a área com boi no inverno, aí seria interessante a Piatã, a Paiaguás, porque elas, inclusive, são tolerantes à cigarrinha, né? E tem uma capacidade de suporte maior do que a rosiziense. Mas se o teu objetivo for só palha, a rosiziense é mais barata, então é isso. Então vai também a braquiária, de acordo com os trabalhos que nós fizemos aqui, de acordo com o manejo do produtor, né? Se o objetivo dele é reforma de pasto, se o objetivo dele é aproveitar animal, ou se o objetivo é fazer palhado. Show de bola. Ô, Dimas, é, Hum. tem duas perguntas aqui. Uma pergunta que essa eu queria fazer porque eu queria ver, queria que você desse a sua opinião. Então, foi uma pergunta aqui do Paulo. Ele pergunta se seria interessante fazer silagem de capim, mombaça, quem trabalha com sequestro de bezerro. Você acha interessante trabalhar com silagem de capim nesses casos de sequestro de bezerro? Eu não tenho muita experiência com isso, não, sabe? O que eu sei é o seguinte, da parte de nutrição animal eu não saberia te informar, mas na parte de silagem, a gente faz Nossa, mãe, a gente faz cada silagem de capim aí excelente, sabe? A gente maneja o capim de acordo para... Corta aí praticamente 2, 3 vezes no ano e corta um pouco mais alto, né, para aumentar um pouquinho a matéria seca nele, né? Não faz uma adubação tão forte assim, distribui a adubação nitrogenada ao longo do tempo para ficar assim, porque quando você aduba muito, você torna a planta muito viçosa, e isso acaba reduzindo um pouco a matéria seca também. Enfim, a gente tenta tirar assim uma média melhor dos 3 cortes do que uma média maior de um corte, e isso tudo para melhorar a questão de fermentação, sabe? E já chegamos silagens aí que a gente chegou a adicionar 10% de polpa cítrica, 10% de quirelão, fubá de milho, essas coisas assim. Ajuda muito, sabe? A cada camada, né? Mas, e também já tivemos silagem de capim nessas condições aí, tentando puxar um pouquinho a matéria seca, e ficou excelente, sabe? Ficou muito bom, bem fermentada, sem escorrimento, muito pouco escorrimento, mas quase nada, né? E com um cheiro fantástico, né? Com aquelas fibras efetivas, com as fibras longas, né? Que ajudam o animal a ruminar. E aí a gente fornece ali mais ou menos 4, 5 quilos por cabeça, entra mais como fonte de fibra, em animal já mais adulto, né? Não saberia dizer essa questão do sequestro de bezerro, isso aí talvez você poderia, você teria uma ideia melhor, né, do que eu nessa parte de nutrição, mas dá para fazer uma silagem de capim com inoculante aí perfeitamente, muito bem feita, né? Que não pode colher muito baixo, tem que estudar essa questão da matéria seca, né? Para Sim. realmente não acontecer o problema que acontece com o sorgo lá também, né? Que é aquele sorgo boliviano, que é meter com muita água dentro do silo e aí dá uma fermentação muito ruim mesmo, sabe? É, eu Mas acho, é interessante. eu acho uma estratégia interessante pensar na silagem de capim para esse tipo Sim, de rebanho, porque sim, ela produz muito por área, um custo baixo, né, Dimas? E ela sim, vai ter, digamos assim, né, uma qualidade nutricional próxima do pasto, não é isso? Porque é uma silagem de sim, capim. Então, no sim. sequestro, para você não. Se você tratar, por exemplo, com silagem de milho, um alimento com alta qualidade, esses animais vão voltar para o pasto depois nas águas e diminui a qualidade do que eles estão comendo, né? Principalmente porque não vai ter amido tanto assim na dieta, ou você vai ter que Uhum. chegar o amido no coxo, ou esses animais podem ter uma quedinha aí de rendimento porque eles estavam comendo um negócio melhor e depois começaram a comer um negócio pior, né? Então. Eu acho Perfeito. uma estratégia interessante, né? A silagem de capim nesses sistemas de sequestro. Acho que pode ser um negócio, né? Algo bem interessante. Não, Dimas, muito interessante. para a gente finalizar, o Guilherme fez uma pergunta aqui. Ele perguntou assim: qual que é o melhor híbrido, qual o melhor híbrido da KWS? Né? Mas na verdade eu vou usar uma outra pergunta aqui. O Samuel, que é um aluno nosso aqui,
Ele fez uma pergunta que eu acho que é boa para a gente encerrar a live. Ele perguntou assim: que aspectos que a gente considera para combinar híbridos dentro de uma fazenda, né? Eu posso ter um híbrido só, né? Ou eu preciso ter vários? Aí a gente encerra a nossa discussão, pode ser? Não pode ser. Ah, eu acho que você não deve ter mais do que dois híbridos na fazenda, que senão complica demais, sabe? Dois ou três híbridos já é suficiente, né? Porque você tem que lembrar que vários híbridos também vai ter várias regulagens de planta de semeadora e o negócio começa a complicar demais. Mas um só também não deve ter, não. É só você lembrar quando você entra no avião, por que que tem dois pilotos, né? Porque se der um pau em alguma coisa, num, nós estamos mexendo com um ser vivo, você tem o outro, né? E acho que o empreendimento nosso de lavoura, de campo, é a mesma coisa. Eu acho interessante você ter, partilhar a tua área com dois híbridos, de preferência com ciclos diferentes, porque aí você começa pelo mais precoce, termina um pouquinho com um de ciclo médio ou tardio, e vai ampliar a tua janela de colheita e vai fazer o que nós chamamos de rotação de genes. Porque é interessante, porque você plantando o mesmo híbrido toda a vida, a mesma coisa, aquilo vai, as doenças vão evoluindo e vai fica mais fácil de quebrar a tolerância a determinada doença, ou pode aparecer um problema num híbrido, você está com um híbrido só, e aí aquilo ali, mas foi um ano só que atingiu aquilo ali e tudo, mas cadê a tua segurança alimentar? Foi embora, né? Então, assim, é muito saudável você sempre trabalhar dois, três híbridos na fazenda, não mais do que isso, e híbridos que foram devidamente testados e aprovados aí na sua área. Não faça, não seja você o cobaia, né? Não tem, hoje nós não temos espaço para errar mais, né? Então, acho muito saudável esse aspecto aí, tá? E fazer isso aí, dividir essa área pelo menos em dois híbridos, pelo menos. Sim, é show de bola. E vai também, né, Dimas? A gente não comentou disso. Depende também da sua capacidade de colheita, né? Capacidade de enchimento do silo, né? E aí, aquilo que você comentou, às vezes você vai ter que dividir em duas partes, né? Para duas partes, digamos, né? Para duas áreas, para colher um pouco mais cedo, colher um pouco mais tarde. Depende do tamanho dos silos, né, Dimas? Tem uma série de coisas aí também que interferem nessa escolha, né? Dos híbridos, mas de forma geral, você. Lembra, lembra que o planejamento da tua silagem é a tua capacidade de colheita, não é a tua plantio. Aham. Porque se você, por exemplo, vou citar um exemplo de planejamento rápido aqui, ó. Se você tem uma colhedeira automotriz que colhe 20 toneladas, né, por 20 hectares por dia, colhe aí 100 toneladas por hora, 80, 100 toneladas por hora, 20 hectares vezes um milho que tem uma janela de 7 dias, 140. Então Uhum. você não pode plantar mais do que 140 hectares por dia. Esse é o Exatamente. limite, né? Uhum. Que vai fazer o quê? 2, 3 hectares por dia. Então você não pode plantar mais do que 15 a 20 hectares por dia, porque senão sai do ponto lá na matéria seca na colheita. Ou você combina híbridos, planta um pouco mais normal dentro do ritmo de plantio, não pode ser muito rápido, porque senão a máquina não consegue colher, e combina isso com dois ou três híbridos aí para você ter mais sucesso. Então, isso é planejamento. O que a gente vê hoje em dia é isso, né? Que o pessoal, você está entrando na lavoura, está muito verde. Mas se eu não começar agora, eu nem consigo colher o resto, que vai secar tudo depois. O que é isso? Erro de planejamento, tá? Então dá para você manejar o híbrido e a tua capacidade de plantio de acordo com a tua capacidade de colheita em silagem. E lembrar que a compactação, para não dar zebra, né? Para não ter pressa e fazer mal feito, Igual ela o tem que tempo ser de no colheita. máximo 1,2 é o turno de colheita, né? Né? Ele tem que ser no máximo 20% mais devagar aí do que a colheita, né? Então, essa Uhum. tolerânciazinha aí, tá? E a gente fala muito que é 40% da massa que chega por hora. Do Então, peso, se né? chegar aí 20 toneladas por hora no silo, 40% de 20 toneladas dá 8 toneladas, né? 4 vezes 2, 8, dá 8 Uhum. toneladas. Então, ou são dois tratores de 4 ou um de 8, que eu prefiro dois de 4, né? É. Porque você consegue fazer uma compactação
longitudinal e transversal, você Sim. compacta melhor do que um só no mesmo sentido. Uhum. Com certeza. Atinge melhor, né? Atinge É. praticamente toda a área, né, do silo que o Então, painel precisa ser compactado. esse é um momento que nós podemos ajudar muito o produtor, nós como empresa de semente, ou nós como consultor, como técnico, né? Aham. Que a gente tem essas contas na mão, esse milho aqui, adianta eu falar para vocês, esse milho aqui atinge colheita para silagem com 110 dias, tá? 110 dias lá em São Paulo. Chega aí, ele fecha a silagem com 90 dias, Ou antes. 95 dias. É, Então não posso falar em dia. sim. Então eu tenho que conhecer aí. E É, será que o milho que eu plantei lá em São Paulo vai dar certo aí? é. Tem a Então soma aí eu térmica, sei, né? né? É, É. Então aí a gente já sabe que a gente fez trabalho com alguns produtores, nós sabemos que o 9606 vai muito bem nessas áreas baixas aí, 9960, sabemos que o 955 nessas áreas de transição para alta ele vai melhor, né? nós usamos 8774 aqui, e tal. nós usamos aqui na última safra o 9822, né? Se eu não me engano. 9822 é um duplo propósito, né? Ele É, produz tanto grão quanto silagem, mas ele exige fungicida, ele é enjoadinho. isso. Então, Exige, a gente é. tem que olhar para o produtor e falar assim, como é que está a capacidade aí de investimento aí? Você vai ter que utilizar o fungicida, talvez tenha que utilizar mais de uma, né? Fazer duas, Duas. porque ele É, produz bem, mas é um produto exigente. Se ele falar é. que não, nós temos outra opção para ele. Nós fizemos ele aqui, fizemos ele na safra, né? Aqui, Uhum. plantio em novembro, né? E tivemos que fazer, né? O Kleber aí, aluno nosso, do nosso grupo de pesquisa, tá comentando aí, né? E a gente usou ele aqui, deu um bom rendimento. Depois eu te passo os valores aí, Dimas, que a gente obteve por aqui. E por Colhemos, falar nisso, gente, ó, fungicida para nós, em silagem, é considerado insumo, tá? Ele, independente se tem doença ou não, porque a estibirulina que tem no fungicida, ela atrasa a produção de etileno, a planta ganha um pouquinho mais de janela de colheita. A planta se mantém a parte verde mais intensa por mais tempo. uhum, E isso aí reflete na qualidade. Quando a gente usa fungicida, os dados nossos aqui de 3 anos seguidos, há um aumento de 3,1% no amido, aumento de 3,5% na digestibilidade da fibra. Vai dar mais leite. Então, o que você usa no campo que te aumenta aí 1 tonelada de matéria seca, que foi a média que aumentou, quer dizer, só isso aí já pagou o fungicida, né? E uhum. ainda vai te aumentar ali o amido e a digestibilidade da planta, você vai ganhar mais de 1 quilo de leite por vaca dia. Então, é vantajoso? É super vantajoso. Né? Você ganha 2 vezes na vaca e na planta lá, e na produção. O Com produtor de certeza, grão só ganha no grão, né? A gente ganha nos dois lados. os dois. Então, Com para certeza. nós, não tem discussão. Fungicida, mesmo naquela última passada do trator, faça. É. Tentar, né? É claro que o pequeno produtor, digamos, áreas pequenas é mais complicado porque quase sempre o que tem é um pulverizador de barra, né? Então acaba tendo que fazer uma aplicação muito cedo, né? Mas se tiver um uniporte, ou se tiver a possibilidade de uma aplicação aérea, né? É um fungicida. Hoje não, né, Dimas? Já sempre foi obrigatório, né? Pensando em silagem é obrigatório. Mas na silagem, nas máquinas pequenas, em V7 e V8 ainda dá. Ainda dá Sim. para passar. É. Né? Dimas, E deve ser aí coisa de 20 e poucos dias, né? Aí é muito é, rápido. é rápido, 30 dias, dependendo do material, né? 25 dias de emergência já chegou em. Tá chegando nessa fase aí. É bem Pois é, rapidinho. eu sei disso. Dimas, pô, a gente podia passar a noite aqui conversando, porque tem várias perguntas que a gente também não conseguiu responder na Eu totalidade, mas só, acho que a eu gente só, conseguiu. eu só queria responder uma pergunta aí que eu estou vendo aqui, ó. Pode falar, pode E falar. que essa pessoa, ele perguntou que teve um ataque de vero nas lavouras de sorgo. Mesmo com corte, não ocorre rebrota?
Não, a rebrota ocorre. Inclusive, ela compensa a perda que você teve no primeiro plantio. Agora, eu queria chamar a atenção, isso que o Aurélio está perguntando aqui, porque realmente, assim como a cigarrinha é um desafio para o milho, o pulgão amarelo da cana está sendo um grande desafio para o sorgo, tá? E o produtor tem que monitorar. Quem planta sorgo aí, gente, fica olhando para as folhas baixeiras, principalmente ali na fase inicial, até na fase de desenvolvimento, né? Porque esse pulgão ele vem de baixo para cima e ele fica do lado de baixo da folha. Normalmente se associa aquilo ali com a requeima, parece, deve ter sido faltado um pouquinho de nitrogênio, alguma coisa nesse sentido. E quando você vê, a tua planta está toda tomada. E ele é de difícil controle porque ele fica do lado de baixo da folha. Então você tem que usar produto sistêmico para pegar isso. De preferência com translocação translaminar, né? Produto que vai pegar ele do lado de baixo da folha, né? Então é um desafio, tá? Enquanto a pesquisa não lança aí alguns produtos com tolerância genética a esse pulgão, tem que ficar esperto, porque senão realmente ele é agressivo e ele tem tirado o sono de muito produtor aí, viu? Então tem que monitorar mesmo, porque se for necessário tem que entrar ali com um produto, com tecnologia de aplicação, inclusive, né, para atingir o bacheiro, né, com as pontas de bico leque dupla, com uma coisa assim, né, uma Sim. expressão adequada para atingir o bacheiro, para fazer aquele turbilhonamento de gotas ali e É. fazer um bom controle na fase que ele começar a atacar, que normalmente é a fase inicial até próximo do florescimento, mas principalmente na fase inicial, e depois não tem o que fazer, né? Então ele é realmente um desafio. Então, você me desculpa, mas eu quiser responder isso aí porque realmente está sendo preocupante. Nos Estados Unidos foi um arraso, né? Até chegar às cultivares mais tolerantes e produto mais novo, né? Tá vindo duas moléculas novas para cá, uma da Bayer e uma da Corteva. Uma chama Transform, outra chama, eu não esqueci o nome da outra, e que são mais eficientes para o controle desse pulgão aí, tá? Mas é um problema severo mesmo. Tem que Sim. monitorar. Não, legal. Com certeza, né, Dimas? Tem, como eu estava falando, tem muitos poréns aí, né, no meio desse processo de escolha e de manejo também das lavouras, né? Passa muito por essa eficiência agronômica, né, de cultivo, que é uma coisa que ultimamente a gente precisa dar atenção a isso, né? Não ficar só Sim, pensando que a silagem que chega lá no coxo, mas para ela chegar lá no coxo tem muita coisa por trás. Hoje em dia tem muita tecnologia, tanto de defensivos quanto de qualidade dos híbridos, né? Para que o resultado venha lá no final. Então, hoje em dia, a gente precisa estar antenado aí no mercado, né? A gente precisa estar antenado nessas tecnologias, porque é o diferencial, às vezes, entre você conseguir uma boa massa por hectare, mas também um material com qualidade, né? Então, acho que hoje a gente conseguiu discutir aí muitos desses aspectos, né, Dimas? Então, acho que foi muito legal. E aí eu bacana. passo a palavra aí para você, pode fazer as suas considerações para a gente ir caminhando para o encerramento, pode ser? Pode ser. Então, mais uma vez, o pessoal, eu queria agradecer a todo mundo aí que ficou até agora, né? Ficou um pouco extensa, mas acho Oi. que foi produtiva para todos nós, né? Sim, E dizer que nós estamos aí à disposição o tempo todo. A gente sempre fala que a mensagem que a gente traz como profissional, e até, graças a Deus, me identifiquei nessa empresa por essa filosofia, é que concorrência existe só do lado de fora da porteira. Da porteira para dentro, tudo que está lá dentro da propriedade interessa para a gente, o que interessa é o sucesso do produtor, né? Porque senão ele para, e se ele parar, toda a cadeia para, né? E a grande responsabilidade que a gente tem é de manter esse pessoal, principalmente o pessoal dos médios e pequenos produtores, né? Para que eles sejam eficientes para não acontecer o que acontece em outros países, que é concentração de grandes áreas, né? Grandes grupos, grandes condomínios, ou enfim, né?
Eu acho que o Brasil é muito grande, a grande saída nossa do ponto de vista social e econômico também é a gente ser mais eficiente, porque o agro para nós é uma coisa fantástica, o agro é sagrado. Finalmente o país está descobrindo a vocação dele mesmo, que não é na parte de indústria, não é mineração, né? Isso tudo tem data para acabar. O Brasil, na verdade, é o grande celeiro do mundo mesmo, né? Então, a empresa está aí para ajudar, tem o projeto Silomais com o carro silageiro aí, que o automóvel, o que nós chamamos de lab móvel, né? E tem um zootecnista, veja bem, como é que empresa de semente é contratar zootecnista, né? Então, hoje nós temos pessoas nessa área mostrando que a gente tem preocupação com esse segmento aí que representa município do Brasil trabalha com leite ou carne. É a cidade de São Paulo, capital, para vocês terem ideia. Né? Então, gente, tá aí os contatos da gente, né? Fica à vontade, aciona a gente. Nós estamos aí buscando parcerias, né? Então, eu gostaria, viu, professor Rafael, de iniciar um trabalho com vocês aí, Sim. pela seriedade, pelo que a gente já viu, né? A gente acompanhou todas as lives que você fez aí, esse intuito de levar informação para os produtores, para os consultores, de uma maneira geral. Então, é muito válido isso aí, a gente coloca à disposição e estamos juntos aí para montar trabalho aí, enfim, buscar desafiar os limites, né? Com certeza. A gente fala que o limite não é aquele que está do seu lado, não é nem seu concorrente, nem quem está do seu lado. É o seu dia a dia, você mesmo. Então você tem que se desafiar todo o tempo. Então eu levo muito essa filosofia de trabalho para dentro das propriedades, porque cada conquista que a gente tem é um passo em direção a um sucesso e acho que o objetivo nosso é esse aí como técnico, né? Sim. Não, com Então, mais uma certeza. vez, agradeço muito e estou aí à disposição, tá? Isso, eu que agradeço, Dimas. Foi realmente assim, foi sensacional nosso bate-papo aqui hoje, né? Essa possibilidade de ouvir o senhor falar aqui com a gente, né? Eu já tinha comentado antes, eu assisti, eu acho que pelo menos aí uns 50, 60% das palestras, das coisas que o senhor vem fazendo nesses últimos dias. E é sempre muito prazeroso ouvir, porque a gente são informações muito consistentes, né? São informações muito concretas, informações de quem está, né, trabalhando as duas coisas, participa do melhoramento, então está entendendo mais ou menos o que tem nesses materiais e ao mesmo tempo associando isso com a demanda dos produtores. Então é o tipo de informação perfeita para a gente entender o que vem por aí, o que a gente tem de produtos no mercado relacionados a isso, né, a híbridos, né? Então, é sempre um prazer muito grande. Eu agradeço ao senhor por ter aceitado o convite, né, para a gente conversar por aqui hoje. Pela agenda do senhor, né, muita coisa, né, muitas lives, muitas palestras, né? Então, dedicar um pouquinho do tempo do senhor para a gente aqui hoje foi realmente muito bom. Então, eu agradeço. E é óbvio, né, que a gente vai estreitar essas relações aí, conversar um pouco mais de perto aí com relação a esses testes, algumas coisas que a gente pode fazer por aqui, né? A gente já vem fazendo, né? Como eu comentei com o senhor mais cedo, né? Mesmo sem nenhuma parceria, a gente trabalhou também com alguns experimentos, né? Que envolvem os materiais aí da KWS. E eu espero que a gente possa, para esse próximo ciclo de cultivos aí, a partir de outubro, novembro, e talvez a gente já acerte algumas coisas, né? Acerte alguns, pense aí em algumas coisas que precisam ser feitas e que podem ser feitas para atender o que a gente precisa e também, às vezes, dar uma contrapartida, né? Dar uma contrapartida para vocês também, que eu acho que isso é muito válido, né? No final das Certo. contas, a gente vai produzir informações e os produtores, né, vão poder acessar isso daí, os nossos alunos também, os técnicos, né? Então, ó, eu agradeço muito pela participação. O pessoal que está perguntando aí, né? A live vai ficar salva aqui no perfil mesmo, aqui do Instagram.
E provavelmente amanhã durante o dia, eu vou postar ela no YouTube também. Eu tenho um canal lá no YouTube que eu estou postando, e aí vocês conseguem acessar pelo YouTube também, tá? O link vai ficar na descrição do perfil, tá bom? Tá Dimas, ótimo. um abração, cara. Um prazer te conhecer aqui, um prazer poder trocar ideia com você. Foi fantástico, realmente. E Uhum. agradecer, né, Dimas, a todo mundo que ficou com a gente aí por essas quase que 2 horas que a gente ficou por aqui, né? E lembrar que o pessoal de Machadinho aí já aparece no mapa do leite, né? Já é um dos Já, municípios que mais produz leite no Brasil, olha só, né? exatamente. Machadinho do Oeste. Isso Dimas, aí. um abração, cara, um abração mesmo. Tudo de bom aí. Boa noite, pessoal. Obrigado por participar. E semana que vem tem mais por aí. Um abração mesmo.